eu quero agora compartilhar com vocês o que eu preparei, né, para a aula de hoje. Como eu falei, esse encontro de hoje ele vai resgatar algo que nós vimos lá no workshop para quem participou, mas hoje a gente vai ampliar esse olhar aqui, né? Eu vou passar, vou trazer, na verdade, esse conteúdo, esse conhecimento, e vou mostrar a vocês isso aqui na prática, ensinar vocês a fazerem isso, e vou compartilhar com vocês a ferramenta que eu uso e que eu vou ensinar vocês a usarem aqui hoje, que é a agenda, a agenda lucrativa de vendas. Como que eu faço isso, né? O funil, como é que eu construo esse funil de agenda lucrativa de vendas, tá certo? Então, primeira coisa, né, que a gente vai ver hoje, a meta, os passos da venda, a questão da pesquisa, da busca de prospectar o cliente, né, a estratégia que a gente usa para isso e a otimização, como fazer com que o teu resultado ele chegue mais, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, a meta, tá? Eu já falei com vocês sobre isso. A gente precisa de uma meta. Que meta é essa? Eu preciso saber quanto eu vou faturar esse mês. Qual é o valor que eu quero faturar esse mês? E aí, sobre meta, eu quero novamente, né? Eu não sei se eu já falei nessa turma, gente, me perdoem, mas eu, às vezes, não sei o que falei em uma turma ou na outra. Então, como nunca é demais, ainda que eu tenha falado, esse é um momento, eu devo ter falado em algum momento que a gente comentou aqui sobre a questão de meta, né? Falando sobre metas, mas agora é o momento de vocês entenderem que a meta, ela precisa ser mensurada. E mensurada de forma prática, efetiva. Que meta é essa? Então, como é que eu defino uma meta? Né? Para eu definir a meta, vai depender de quanto eu cobro, qual é o valor que eu cobro no meu serviço, qual é o valor da minha entrega. Talvez vocês, num primeiro momento, se sintam tentados a referenciar o valor de vocês, até mesmo naquilo que o Corpo Explica está cobrando. E para quem não está atualizado, vou logo dizer aqui para vocês que o Corpo Explica está cobrando até R$397 na análise, certo? Até R$397 na análise. Como empresária, eu confesso para vocês que me indigna esse tipo de estratégia que eles estão utilizando, por mais nobre que seja o motivo, por mais nobre que seja a razão que os leve a fazer isso. Simplesmente porque acho que isso é uma ação predatória do mercado. E quando executada, quando realizada pela própria escola que fez, né, que entregou a formação, vou já comentar sobre isso, Suzane, e quando é praticado pela própria escola que entregou a formação, escola que, por inúmeras vezes, para quem é de turmas mais antigas quanto eu, sabe que eu já ouviu isso, de eles dizerem que nunca iriam vender a análise, já falaram isso abertamente, né? E não só disseram isso, como chegaram a vender a formação de análise com a justificativa de que o processo em si valeria no mínimo R$997. E acho que nenhum motivo, nenhuma razão, por mais nobre que seja, justifique eles fazerem o que eles estão fazendo, porque isso é uma ação predatória no mercado. Predatória. Mas eu respeito, ainda assim. Respeito. Porque eles têm o negócio deles, eles têm o direito de fazer o que eles quiserem. De fato, não tem nenhum documento que eles tenham assinado onde eles tenham se comprometido com absolutamente nada disso conosco. Mas disseram. Disseram. E aí, Suzane, você trouxe essa questão e eu já iria comentar a respeito disso, mas eu não iria comentar sobre esse ponto, só o fato de eles só pagarem R$100 para o analista, porque não é R$100, tá? Não é. É R$100? É, mas você tem que pagar o ISS, porque você vai como MEI. E é você quem paga, não são eles. Então, esse é o valor bruto, porque líquido fica menos do que isso. Certo? Fica menos do que isso.
Mas a pergunta é, se vendendo a 497, que já é barato, eles pagam R$100, por que eles conseguiram tirar R$100 do preço do cliente, mas não conseguem aumentar o valor que pagam à banca? Valor este que acontece já há muito tempo. Desde sempre, quando eles começaram a abrir para os analistas atenderem, sempre foi esse valor. Que hoje, os R$100 de um ano atrás não são R$100 de hoje, tá? Não são. Definitivamente. Mas vamos falar sobre isso hoje, né? Como aumentar faturamento, e vamos falar sobre preço, vamos falar sobre algumas coisas. Mas eu quero trazer para vocês aqui que vocês não devem se referenciar em ninguém. Quando eu digo em ninguém, é nem no Corpo Explica, nem o colega que está no Instagram do lado. O que você vai fazer para diferenciar o teu preço? Aí são outras questões, não é o ponto que a gente está falando aqui. Eu não vou entrar nesse viés agora, porque senão eu vou até amanhã falando aqui e a gente não sai da aula de hoje, eu não mostro a agenda lucrativa para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é, vocês têm que ter um valor. E esse valor depende do preço que vocês estão cobrando. E da agenda de clientes de vocês. Rosa, eu nunca atendi. Né? Eu nunca vendi. Então, a sua meta vai ser fazer a primeira venda. Essa é a tua meta. Puxa, mas não posso botar 3K? Depende, você está com a agenda com quantas APVs marcadas? Você cobra quanto na sua análise? Porque se você cobra R$197, já que você nunca atendeu e tem um monte de gente aí fazendo por esse valor, tá? Eu já atendi aqui, dando mentoria individual a analista, que cobra R$197. Depende, você vai ter que fazer só umas 15 vendas. Se você tiver uns 30 clientes para falar, sua taxa de conversão for 50% e você vender para 15 a R$197, você pode fazer 3K. Existe essa possibilidade? Porque é matemática, gente. Isso aqui não é sonho. A projeção, ela vem em cima de uma estrutura que te dá condição de fazer esse resultado. Entende? Eu não estou aqui para iludir vocês, para enganar vocês. Estou aqui para mostrar a real para vocês. Porque tem gente que mostra aquela coisa assim, é linda, né? Eu não douro a pílula para os meus alunos. Eu mostro aquilo que é possível e que é real. Então, se você não fez venda nenhuma ainda, coloca como meta fazer a sua primeira venda. Quanto que você vai cobrar pelo teu processo? Quando eu treino vocês, para os meus alunos, o que eu digo é, não cobre menos de R$497. Ah, o Corpo Explica está cobrando 397. Ah, o Corpo Explica também está cobrando 497, mas eu vou cobrar 497. Vai! Porque a sua entrega vai ser melhor do que a do Corpo Explica. Primeiro que, para começar, você não tem um cronômetro na sua frente te controlando de que você tem que terminar aquela análise em 1h30. Tem? Não tem. Na banca tem. Certo? Segundo, que você pode também, Suzana. Eu não me tornei analista da banca justamente por conta não só do cronômetro, mas eles falam tanto que a gente tem que ser quem precisa ser, né? Mas eu entendo eles também, só falo assim, mas, enfim, eu não me adapto nessa questão. Que é aquela forminha quadrada. Quem já foi treinado por ele sabe que o processo da entrega, eu não estou falando do tempo, mas o processo da entrega, ele é só aquilo. Se o cliente te perguntar alguma coisa que vá entrar em dor existencial, por exemplo, você olha, isso aí já não é aqui e tal, e não pode falar nada, né? Não é o que acontece aqui nos meus atendimentos, mas enfim. Falando sobre essa questão do valor, eu digo 497. Vocês não têm tempo, vocês vão poder entregar aí pelo menos 2 horas para o cliente, tá? 1h30 é muito pouco, é muito pouco. Quem já faz, quem já atende cliente sabe que 1h30 para você fazer toda a análise, fazer o diagnóstico com o cliente, tudo, é muito pouco, gente. É pouco, tá? E, além disso, você pode fazer várias outras coisas com esse cliente. Você pode dar para ele uma sessão bônus 30 dias depois, para ver como é que ele está no processo, vender uma chave mestra para ele, caso ele não tenha comprado a chave mestra, né? O processo completo com você. Você pode pegar a indicação desse cliente, você pode pegar depoimento desse cliente. E o Corpo Explica permite que os analistas façam isso? Não. O atendimento que você fez àquele cliente é do Corpo Explica, não é seu. Você não pode pegar depoimento dele. Né?
Então, assim, são várias coisas que você oferece a mais para esse cliente. Dá um relatório para ele. Vocês podem dar o relatório, o Corpo Explica não dá só o mapa de caracteres e pronto. Você pode dar 30 dias de suporte no WhatsApp e o Corpo Explica não dá. Ele, depois que terminou ali aquela 1h30, ele não tem acesso ao analista dele. Né? Então, são vários benefícios. Se você cobrar a mesma coisa que o Corpo Explica cobra e der benefícios a mais que o Corpo Explica não dá, e todos nós sabemos, o nome disso é você mapear o teu concorrente, tá? Existe uma ferramenta no marketing que a gente utiliza para fazer isso, que é a análise SWOT, não é a análise corporal, é outra coisa, é a análise SWOT, análise de forças, fraquezas, oportunidades, né, e ameaças que a gente tem. Aí, abrasileirando, ela é chamada também de FOFA, né? No português é a FOFA, no inglês é a SWOT, que é a mesma coisa, só que é um acróstico, então vai com as iniciais dos nomes, né? Que faz essa análise. Mas é isso. Rosa, cita rapidinho quais são as letras SWA, é isso? OT. Ah, tá. SWOT. Isso. Tá. Obrigada. É que eu não sei bem agora, não lembro no inglês, né? Você é que é expert em inglês, né? Mas o O é de opportunity e aí o resto eu não lembro agora. O W é o quê? Bom, vamos descobrir depois. Eu vou pesquisar isso aqui. Mas na internet vocês procuram aí, vai dizer tudo o que significa. Beleza? A fofa aí é fácil, né? Forças e fraquezas, os dois Fs, o O de oportunidade e o A de ameaça. Aí no português eu lembro, que essa língua eu falo. É, a fofa, em português, tá certo? E o nome, né, para os orais aí, fofinha. Tudo de bom. Certo? Então, é fazendo esse tipo de análise que a gente consegue identificar quais são o que o meu concorrente tem, o que ele tem que é uma força dele e que é para mim, é uma ameaça. Né? Tudo que é uma força, só dando uma pincelada rápida no conceito, tudo que é uma força para o meu cliente é uma ameaça para mim, mas tudo que é uma fraqueza dele é uma oportunidade para mim. Então, ela é cruzada, né? Assim, vocês vão ver na internet, vai ver um quadrado, tem as iniciais, você cruza assim, é bem legal. Você vai analisar quais são as forças que você tem, e nós temos muito mais forças e muito mais oportunidades diante das fraquezas deles do que o contrário, gente. Muito mais. Então, não se sintam preocupados de, não, é porque vocês não estão sabendo vender aquilo que vocês têm de benefício agregado para que, se um cliente eventualmente comparar vocês, até mesmo com outro analista, vocês não se sintam constrangidos pelo valor que vocês cobram, ou não se sintam lesando o cliente de vocês, ou cobrando mais do que o que vale o processo de vocês, porque não, ele vale mais. Ele vale mais, certo? Mas aqui a gente está falando de meta, e aí eu estou falando de tudo isso para dizer que vocês precisam definir um valor com base em tudo isso, né? Que não tem pena de cliente. É isso aí, Suzane. Não pode. Se você ficar com pena do cliente, quem vai ter pena de você na hora de pagar a conta se estiver faltando dinheiro? Quem vai pagar? Entendeu? Exatamente. Exatamente. A questão agora é achar o cliente que tem para te pagar. Aí é uma outra etapa do processo, ok? Mas a primeira coisa que vocês precisam fazer é definir a meta, ok? E como é que a gente define a meta? Eu preciso saber qual é meu ticket médio. Se eu oferto para o meu cliente análise chave mestra, qual é meu ticket médio? É a soma dos valores que eu cobro e divido por 2. Nesse caso, a grosso modo. Depois de você ter aí o teu faturamento recorrente, você vai poder calcular exatamente qual é o teu ticket médio no momento. Que aí vai depender de quantas análises e quantas chaves mestras vocês venderam. Certo? E assim, né, tendo essa informação de quanto eu preciso faturar, qual é a minha meta e qual é o valor do meu ticket médio, né? Aí agora eu sei quantos negócios eu tenho que fechar. Se eu sei que o meu ticket médio, um exemplo, é R$700 com 35, isso aqui é um cálculo real de um mês, né, do meu negócio, que o ticket médio foi R$700 com 35. Isso quer dizer o quê? Que eu precisava fechar quantos negócios para faturar 12 mil, se essa era a minha meta?
Aí eu faço essa conta. E eu sei quantos negócios eu tenho que fazer. Certo? Então, nesse caso, nesse exemplo, eu precisava fechar 18 negócios para faturar 12K com esse ticket médio. Certo? Então, é assim que nós trabalhamos a meta. Primeiro eu defino qual é o meu valor que eu tenho que faturar. Depois eu vou ver qual é o meu ticket médio, quantas vendas eu tenho que fazer. Agora, sabendo quantas vendas eu tenho que fazer, eu vou fazer a prospecção. Aí eu sei quantas prospecções eu tenho que fazer. Porque se eu tenho que fechar 18 negócios, eu tenho que fechar 18 negócios, nesse exemplo. E o meu ticket médio é 700, e agora a minha taxa de conversão, esse é um outro indicador, a gente vai ver aqui. Quantos clientes eu preciso atender para fechar 18 negócios? Certo? Aí vai depender da minha taxa de conversão. Então, eu preciso agora trabalhar para prospectar os clientes que vão me levar aos 18 que eu preciso fechar para bater a minha meta. Eu vou prospectar quantos? Se eu preciso fechar 18, eu vou prospectar quantos? 18? Eu preciso falar com 18 pessoas se eu tenho que fechar com 18? Não. Eu tenho que falar com mais. E aí vai depender da sua taxa de conversão. Sua taxa de conversão é quanto? Vocês conhecem a taxa de conversão de vocês? Porque se não conhecem, vocês não vão saber com quantas pessoas vocês precisam falar. Mas uma coisa vocês vão saber, que precisam falar com pelo menos 18 pessoas.